Saudações a todos, como é que vai? Tranquilidade? Então, nesse vídeo, vou tentar aqui apresentar de uma maneira bem bacana uma forma de deduzir a equação de Euler-Lagrange. É uma das equações aí muito importantes na mecânica clássica e é parecida com a segunda lei de Newton, só que com uma forma aí que envolve a energia e tudo mais, a chamada lagrangiana. Então vamos tentar realizar esse feito, né? Então, um problema que a gente pode pensar para fazer essa dedução é o seguinte. Imagine que a gente tem aqui uma partícula que tem o seu movimento descrito através de uma coordenada q, em função do tempo. Como, por exemplo, uma partícula que se move em apenas uma dimensão, num eixo x, por exemplo, tem a sua posição descrita como x de t. Mas o q é uma coordenada generalizada, que poderia ser tanto a posição x de t, mas também um ângulo de repente, uma coordenada qualquer, assim, em princípio, né? Que descreve aí o movimento de uma partícula. Então, beleza. Agora imagine que essa partícula, num instante de tempo, eu vou simbolizar nesse eixo aqui, no instante de tempo t1, essa partícula tem a sua coordenada q de t, que eu vou representar nesse eixo, uma coordenada q1, certo? Então, no instante de tempo t1, a coordenada dessa partícula aqui é q1. E no instante de tempo t2, a coordenada dessa partícula, q de t, é um q2. E sabendo essas posições aí nos instantes t1 e t2, quando eu falo posição, entenda, na verdade, o valor da coordenada generalizada. Tendo essas posições, a gente pode se perguntar, né? Pô, mas e nesses instantes intermediários aqui? Como é que a função q variou ao longo do tempo? Será que ela variou assim? Será que ela variou assim? Será que ela foi uma linha reta? Eis a questão, né? E para responder essa pergunta, existe aí o princípio de Hamilton, o princípio da minimação, que diz que esse percurso daqui, que a partícula irá realizar ao longo do tempo, é um percurso tal que a ação, que é uma grandeza, que é integral da Lagrangiana ao longo do tempo, entre esses instantes t1 e t2, essa ação é um valor mínimo. Então, o q de t deverá ser uma função tal que torne essa grandeza, que é a ação, que depende do q de t, certamente, através da Lagrangiana aqui, que torne essa ação um valor mínimo, né? E para encontrar o q de t com esse princípio, a gente pode pensar o seguinte. Imagine aqui que esse percurso que eu vou desenhar é um percurso que representa aí a coordenada q de t que a partícula realmente apresenta. Ou seja, esse aqui seria o q, eu vou chamar de q0 de t, que seria a coordenada q em função do tempo que a partícula apresenta realmente na natureza, né? Só que a gente precisa formular esse problema de maneira que a gente possa impor a condição de que a ação seja um mínimo. Então, aí que entram alguns princípios do cálculo variacional, que seria a gente pensar aqui numa infinidade de funções que seriam essa solução aqui,
mais uma certa variação. E para representar isso, a gente pode usar uma função da seguinte forma. A gente pode dizer que o q de t, a coordenada em função do tempo, ela é a nossa solução em função do tempo, mais um certo fator alfa que multiplica uma outra função que a gente vai somar com essa nossa solução através desse fator alfa, que é um escalar, né? Para poder gerar essas outras funções aqui ao redor da nossa solução, de maneira que, variando em torno da nossa solução, a solução seja um mínimo. E às vezes até um máximo, né? A depender da situação. De maneira que, em geral, a condição seria que a solução seria um extremo, né? Mas enfim. Então, dessa forma aqui, se a gente escrever a ação, realmente dá para pensar nela em termos de ser um valor extremo, um valor mínimo, né? Vou escrever aqui para a gente conseguir visualizar. A ação é a integral de t1 até t2 da Lagrangiana, que seria uma função de q ponto e do tempo também, a princípio, dt. Agora, se q a gente pensa dessa forma, de acordo com essa equação, Q0 é uma solução, que seria a princípio uma função aí que é fixa, né? Seria um valor constante. Essa função eta também é uma função que a gente escolhe de maneira a variar em torno da solução Q0. E a variável aqui seria justamente o alfa, que a gente pode colocar valores em torno ali de 0 para variar o Q0 de t, né? E assim obter curvas aqui em torno da solução, de maneira que, sempre pensando que o Q0 é um valor mínimo, é um valor tal que tornará a ação mínima, né? Então, no fim das contas, como o Q0 é uma função desconhecida ainda, mas é uma função que está estabelecida ali, que é única, né, na natureza, e o eta também é uma função que podemos escolher para variar como a gente quiser esse Q0. Acontece que o Q fica sendo uma função de alfa, e portanto o Q ponto também, e o tempo é uma variável independente, não tem nada a ver com alfa aí. Mas isso tudo acaba fazendo com que a ação seja uma função de alfa. E para, então, a ação ser um valor mínimo, quando esse percurso aqui for a solução, a gente terá que, quando a ação for mínima, significa que o Q de t vai ser justamente o Q0, ou seja, quando alfa é igual a 0. Então, a gente pode colocar da seguinte forma, esse problema, né? Quando a ação for mínima, ou seja, a derivada da ação com relação a alfa em alfa igual a 0 justamente for igual a 0, aí a gente vai ter que o Q de t é o nosso Q0 buscado, né? Justamente. Ok, então essa seria a condição de mínimo do princípio que a gente pode usar para encontrar o valor de Q0, né? Para encontrar quem seria o Q0, ou seja, como seria a função coordenada Q ao longo do tempo que a partícula de fato tem, né? Então, para fazer isso, a gente vai fazer aqui o uso de algumas ferramentas do cálculo. Vamos derivar a ação com relação a alfa igual a 0. Então, ficaria algo assim. A ação, ela é o quê, né?
ela é integral de T1 a T2 da Lagrangiana, na função de Q ponto T, dt. Então, se a gente derivar a ação com relação a alfa, a gente iria fazer aqui uma derivada da Lagrangiana por dentro, né? A derivada, nesse caso ali, pode passar para dentro da integral tranquilamente. A gente está tratando aí de funções que são bem comportadas, né? Então, ficaria assim. A gente teria o dl, d alfa aqui, dt. Mas o L, como eu bem sinalizei aqui, é uma função de várias variáveis, né? Então a gente tem que fazer, na verdade, uma regra da cadeia para computar a contribuição de cada variável nessa derivada total, né? Com relação a alfa. Então, isso ficaria da seguinte forma. A gente tem aqui, primeiro com relação a Q, seria dl dq d alfa, mais, agora com relação a Q', né? dl dq', dq ponto, na verdade. E aqui dq ponto d alfa, mais a contribuição com o tempo, né? Mas, na verdade, como o tempo é uma variável independente, ela não tem nada a ver com alfa. Então, a derivada dela seria zero. Então, na verdade, nem aparece mais nada aqui. Tudo bem? Agora, lembre-se que a gente está variando a função q de t da seguinte forma. Ela é a solução, Q0, que a gente está buscando, mais uma escalar alfa vezes o eta de t. Então, se a gente deriva dq dt, se a gente deriva dq d alfa, isso daqui vai resultar no seguinte, ó, a solução não tem nada a ver com alfa, vai ficar zero então, mas aqui, ó, tem o alfa multiplicando o eta de t. Então, a derivada com relação a alfa vai ser simplesmente o eta de t. Por outro lado, o q ponto de t, a gente pode calcular aqui, o Q0, função constante, né? Na verdade, função constante não, me perdoe. A gente derivaria aqui, ó, Q0 ponto de t, mais alfa, que seria constante com relação ao tempo, alfa e o tempo aí, alfa e t independentes, e o eta aqui, eta ponto de t. Mas, quando a gente deriva com relação a alfa, aí que vem o seguinte, aí que de fato o Q0 ponto fica como uma constante. E aqui fica zero, mas o alfa some assim como em cima e resta apenas n ponto de t. Tudo bem? Então, se a gente substituir esses valores nessa integral, vai aparecer uma coisa interessante, ó. Eu vou repetir a equação aqui. Então, estava assim, né? A integral de T1 a T2 de dl dq d alfa mais dl dq ponto d alfa. Tudo isso dt, né? Mas a gente chegou aqui em cima que dq d alfa é justamente o eta de t. Tudo bem? Então essa equação aqui vai ficar integral de T1 até T2. Lembrando que esse termo aqui é a derivada da ação. É a derivada da ação. A gente está derivando a ação aí, igualando a zero. Para justamente encontrar, né, o que tal que a ação seja um mínimo. Mas beleza, então aqui ficaria dl dq e
vezes zeta de t. De um outro termo, dl dq', dq ponto na verdade, tô me confundindo um pouco, desculpe-me. Mas aqui vai ficar eta ponto de t. Tudo isso dt, né? Agora, olha só que legal. A gente pode separar essas integrais. Vai ficar aqui a t1, t2, dl dq, eta de t. Opa, corfei esse negócio aqui. Eta de t, dt. Ok. Mas a outra integral aí que vem um negócio interessante. Não sei se você já percebeu por que eu separei, mas é porque apareceu uma coisa ali curiosa. Eu vou até escrever de outra forma, que é o deta dt dt. O que é isso aqui? Isso aqui é deta. Então a gente tem uma forma aqui de integral, que é uma forma, vou até colocar de outra cor aqui para destacar, que é uma forma que é conhecida, né? UDV, integral de UDV. Isso aqui é, por partes, UV menos integral de VDU, né? Vamos fazer isso então. Integrar por partes essa integral, né? Da direita. Então, toda essa soma aqui vai ficar integral de t1 até t2, dl dq, eta de t dt, mais u vezes v, né? No caso aqui, o dv é deta, então v é eta. Então vai ficar u, que é dl dq, vezes o v, né? Que é o eta. Tudo isso entre t2 e t1, hein? Menos a integral de t1 até t2. E aqui vai ficar VDU, ou seja, eta vezes du, que seria ddt de dl dq ponto, né? Tudo isso dt. Eu acabei esquecendo esse ponto aqui. Peço perdão, talvez aqui em cima até... Não, aqui em cima estava ok. Mas acontece, muita álgebra aqui, a gente se confunde um pouco às vezes. Entretanto, a gente chegou aqui numa forma interessante, né? O eta, ele aparece aqui nos instantes t2 e t1. E um detalhe bastante importante que eu não falei explicitamente, mas quando eu desenhei aqui as outras funções, eu sempre desenhei dessa forma, não foi? Ou seja, nos pontos iniciais e finais, o q de t é igual ao q0 de t. Independente de aqui haver uma diferença, ou seja, o alfa é diferente de zero, para dar essa diferença daqui, mas mesmo o alfa sendo diferente de zero, nesses pontos iniciais e finais, o q de t é igual ao q de zero, ou seja, o eta de t nesses pontos iniciais e finais, ele é zero. Então, lá na integral lá embaixo, como apareceu um termo de eta, né, nos instantes t1 e t2, quando a gente substituir eta de t2 vai ser zero e eta de t1 também vai ser zero. Então, no final das contas, isso aqui vai virar tudo zero. Por fim, a gente pode juntar de novo essas integrais e a gente vai ter o seguinte: a integral de t1 até t2 de dl dq eta menos eta ddt dl dq', dq ponto na verdade. Tudo isso aqui, dt, é igual a derivada da ação com relação a alfa, em alfa igual a zero, ou seja,
quando a função Q de t é nossa solução, isso aqui é zero, com o princípio da ação mínima, né, de Hamilton. E aí, a gente pode juntar esses termos e colocando o eta em evidência, né? Colocando o eta em evidência. Aí a gente tem o eta em evidência aqui. Ele multiplica dl dq menos ddt de q, né? dl dq ponto. Tudo isso integrando em dt igual a zero. E aí que vem uma coisa interessante. O eta, eu falei que é uma função, mas na verdade uma função ali não é simplesmente uma função pré-estabelecida, é uma função que a gente pode ter a liberdade de escolher para fazer a variação, né? Então, como a gente tem essa liberdade de escolher, e essa integral é sempre zero, independente do eta que a gente escolhe, isso significa que esse termo aqui deve ser zero. Esse argumento pode ser mais rigorosamente colocado, mas a ideia seria essa, né? Que como podemos escolher o eta, sendo qualquer, e independente disso sempre dá zero, é que esse termo teria que ser zero. E aí surge a chamada equação de Euler-Lagrange. dl dq menos ddt de dl dq', dq ponto na verdade, igual a zero. Essa é a equação de Euler-Lagrange. Então, usando o princípio aí da minimação, o princípio de Hamilton, é de fato possível chegar aí com a ferramenta do cálculo variacional, né, derivando, integrando por partes. A parte de integrar por partes é bem importante, senão a gente não sai daquela cilada ali, né, e não utiliza a propriedade de que o eta nos pontos inicial e final é igual a zero. Ops, é igual a função solução, de maneira que a diferença entre eles é igual a zero, né? E aí a gente consegue chegar nesse resultado aí super bacana, né? Na verdade, nessa última parte eu acho que eu me confundi um pouco. O eta, de fato, nos pontos iniciais e finais é igual a zero, porque a curva, aquela curva azul, ela coincide com a função solução, né? O Q de t, o Q0 de t. Bom, eu espero que tenha gostado aí. Peço desculpas pelas eventuais confusões que eu tenha feito. Esse não é um assunto muito fácil e também que eu não tenho muita expertise assim também. Mas eu acho que deu para discutir legal. Então, gostaria aí de dar um forte abraço e a gente vai se falando. Até a próxima. Tchau, tchau.